Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos falar dos Bnei Anusim e das tradições judaicas secretas no Brasil. Também fiquem com a gente até o final, porque no final desse vídeo a gente vai fazer um sorteio e um concurso. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho mais dos Anusim, desses judeus que foram convertidos à força e que migraram depois para o Brasil. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A nossa história começa no século XV e XVI, quando os judeus da Espanha e Portugal vão ser perseguidos pelos reis locais da época. E eles vão ter que optar por ou serem convertidos à força ao catolicismo ou serem expulsos das suas terras. O que é uma decisão muito difícil, deixar toda a sua vida para trás, tudo o que eles tinham. E parte dos judeus realmente vão ser expulsos e vão fugir e chegar a outros lugares. Mas também muitos judeus vão ficar na Espanha e Portugal e ser convertidos à força. E esses são chamados os cristãos novos. Mas parte dos cristãos novos eles decidem manter a sua identidade judaica secretamente, mesmo correndo risco de vida. Por quê? Porque aqueles conversos que mantinham práticas judaicas escondidas podiam ser perseguidos e mortos nas fogueiras da Inquisição. E essas pessoas que mantinham práticas judaicas secretas, eles são chamados de Anusim. Anusim quer dizer forçados, porque outra vez eles vão ser forçados à conversão. E justamente nessa época se começa a descobrir o mundo novo. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. E esses Anusim que tinham uma vida tão dura e tão difícil em Portugal e na Espanha, veem um novo mundo como uma oportunidade de uma nova vida. Talvez uma vida mais segura e com um pouquinho mais de liberdade. E por isso, muitíssimos desses Anusim sobem nos navios e vão para o novo mundo. E muitos chegam no Brasil e os seus descendentes vivem no Brasil até os dias de hoje. Mas como saber quem são os Bnei Anusim? Quem são os descendentes dos Anusim hoje em dia no Brasil? Um indício são os sobrenomes, porque quando esses judeus foram convertidos à força, eles não podiam manter sobrenomes judaicos como Levi, Cohen, eles tinham que escolher outros sobrenomes. E muitos escolheram sobrenomes ligados a plantas e animais. Oliveira, Parreira, Leão, Leitão. E isso é um indício, mas não uma confirmação da origem. Outro indício que é ainda mais forte são as tradições judaicas secretas, que muita gente manteve nas famílias e muita gente segue fazendo até os dias de hoje sem saber o porquê. Quem de vocês talvez já ouviu aquela expressão, não pode apontar para a estrela, porque se a gente aponta para a estrela, nasce uma verruga no dedo? O que tem a ver estrelas com uma verruga no dedo? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre parte dessas tradições. A da verruga também faz todo o sentido quando a gente conhece o contexto judaico e dos Anusim. No judaísmo, o dia começa ao pôr do sol. Então, por exemplo, no sábado à noite, para saber que terminou o Shabat, que terminou o sábado, se conta 3 estrelas no céu. Então, imagina que nas casas judaicas, as pessoas abriam a janela, ou as crianças saíam para fora de casa, olhavam e começavam a contar as estrelas. E agora, se uma família que se converteu continuasse contando estrelas, principalmente à noite, no sábado à noite, os vizinhos saberiam que eles estão mantendo o Shabat secretamente em casa. E eles iam denunciar essa família, e essa família ia ser pega pela Inquisição. E por isso, os pais precisavam explicar para os filhos e os avós para os netos uma maneira que impedisse eles de contar estrelas. E aí surgiu essa tradição, porque aí as crianças iam ter medo de contar estrelas. Por quê? Porque eles não queriam a verruga no dedo.
Então, agora, pessoal, vamos nos aprofundar um pouco mais nessas tradições judaicas secretas que estão tão enraizadas nas famílias dos Anusim no Brasil. Vamos aproveitar para falar de mais tradições ligadas ao Shabat. O Shabat judaico, o dia de descanso, ele começa na sexta-feira ao pôr do sol e segue até o pôr do sol de sábado, mais ou menos 24 horas. Os Anusim, apesar de não poderem guardar o sábado completamente, eles mantêm algumas tradições. Entre elas, fazer uma faxina super reforçada na sexta-feira, trocar as roupas de cama, trocar as toalhas, limpar a casa na sexta-feira, mas antes do pôr do sol. Tudo para se preparar para o momento que começaria o Shabat, a sexta-feira ao pôr do sol. E depois dessa limpeza toda, a mãe ou a avó da casa costumavam acender uma ou duas velas. Às vezes podia ser na sala ou às vezes num quarto. O judaísmo, até os dias de hoje, acende-se velas no começo do Shabat. Então, para quem acompanha aqui o canal, talvez já tenha visto eu, nas sextas-feiras ao pôr do sol, acender duas velas. Os Anusim às vezes fazem duas, às vezes fazem uma. E reunir toda a família na sexta-feira à noite. Não para nenhuma cerimônia religiosa às vezes, mas pode ser, por exemplo, para jantar em família na sexta-feira, um pouco diferente do domingo, que é a tradição cristã do mundo. E além disso, eles também evitavam trabalhar no sábado. Então, se evitava trabalhar no sábado e também, inclusive, às vezes no domingo por causa da influência cristã. E também usavam expressões ligadas ao sábado. Por exemplo, sábado é o dia de glória, que é uma coisa bem interessante, porque no judaísmo se guarda o sábado e não o domingo. Agora, uma coisa que eu acho fascinante em relação aos Bnei Anusim é a questão que eles têm em relação à porta, principalmente a porta de entrada da casa. Porque se a gente entrar numa casa judaica até os dias de hoje, se tem uma mezuzá, que ela fica no lado direito de quem entra. Ele pode ser um pedacinho de madeira, de vidro, de metal e dentro dele tem um pergaminho. E é uma questão de proteção da casa e também um mandamento bíblico do Antigo Testamento. Os Anusim, claro que não podiam ter uma mezuzá, ainda mais do lado de fora da casa, que qualquer pessoa que passasse poderia ver aquela mezuzá e denunciar eles. Então os Anusim deixaram de ter uma mezuzá, mas eles mantiveram o respeito pela porta de entrada da casa. Por exemplo, na hora de varrer. Se varre não do meio do quarto para fora, e sim de fora para dentro, recolhendo o lixo para o meio do quarto, afastando da porta de entrada. E também quando se tira o lixo de casa, não se tirava pela porta principal, porque a porta principal é onde deveria ficar a mezuzá. Apesar de fisicamente ela não estar lá, o significado dela continua. Então eles não tiravam, ou não tiram ainda o lixo pela porta da frente da casa, sim tiravam o lixo e varriam a sujeira pela porta dos fundos. Nas famílias dos Bnei Anusim se tem muito respeito aos pais e aos avós. Claro, isso não é uma exclusividade deles. Muitas culturas e muitas religiões sim têm respeito aos anciãos, mas nos Bnei Anusim tem uma questão especial, já que eles eram os guardiões dessas tradições. E quando se entrava e se saía de casa, se pedia a bênção aos pais ou aos avós. E a bênção era feita com as mãos sobre a cabeça, que é uma tradição judaica. Então, toda sexta-feira, quando a gente faz o nosso jantar de Shabat com os meus sogros põem as mãos sobre a cabeça do meu marido e abençoam ele com a bênção dos filhos. Então, essa questão de abençoar na chegada e na saída é uma tradição judaica que se enraizou. Dos símbolos judaicos, a maior parte teve que ser abandonada. A mezuzá, que ficava do lado de fora da porta, foi retirada. A menorá, que é o candelabro de 7 braços, a Hanukkah, que é o candelabro de 9 braços também, quer dizer, eram indicativos muito claros das tradições judaicas da família. Mas teve um símbolo que continuou sendo usado, que é a estrela de Davi. Às vezes se usava como um símbolo de decoração, às vezes se usava inclusive como um amuleto,
mas a gente consegue ver essa tradição da estrela de Davi se mantém até o dia de hoje. Vejam, por exemplo, no Nordeste, porque quando os Anusim fogem, principalmente de Portugal, quando vão para o Brasil, boa parte se reúne no Nordeste, Minas Gerais, mas o Nordeste realmente vai ser o que mais vai ter. Então vejam, por exemplo, roupas tradicionais nordestinas, como um chapéu nordestino, às vezes tinha uma estrela de Davi desenhada. Como ela chegou lá? Ela chegou lá junto com esses mesmos Anusim. Muitas das práticas judaicas, elas estão ligadas à alimentação. Por exemplo, o que a gente chama de comida kasher. Os Anusim também mantêm parte dessas práticas alimentares. É proibido, por uma tradição bíblica, se comer sangue animal, tanto no judaísmo como para os Anusim. Então, nas famílias de Anusim, o que seguidamente se faz é quando se mata o animal, se deixa ele sangrar. Seguidamente no interior, as mães e as avós ainda matavam frango ou animais em casa para a família comer. Então eles deixavam todo o sangue escorrer na terra e seguidamente também põem terra por cima disso para tapar o sangue e só aí eles seguem na preparação da comida. Isso tanto nos animais também como no ovo. Seguidamente se pegava e se abria um ovo e tinha uma mancha de sangue dentro dele e aí se dizia não, esse ovo não presta e se jogava fora. Pessoal, se pode comer ovo com sangue, mas essa tradição judaica de não se comer sangue de nenhuma maneira, nem no ovo e nem no animal, fazia que esse ovo fosse jogado fora. E os cristãos novos também mantinham outras práticas alimentares judaicas, por exemplo, que é proibido comer porco no judaísmo. Outra vez, isso é uma tradição bíblica. E esses cristãos novos seguidamente falavam que era uma carne imunda, que fazia mal, eles inventavam uma desculpa para não comer, mas seguidamente evitavam comer carne de porco e também alguns animais que vêm das águas. Também, outra vez, uma tradição bíblica. Eu vou colocando aqui em cima também as passagens bíblicas para quem quiser acompanhando as origens do que eu estou falando. Mas, segundo a tradição judaica, o que vem do mar ou que vem das águas tem que ter escama e barbatana, quer dizer, tem que ser peixe de escama. E por isso, os Anusim não comem peixe de couro. Às vezes dizem que não presta, que não faz bem, mas não comiam peixe de couro, mariscos e moluscos, justamente por causa das origens judaicas da família. Essas tradições acompanhavam os cristãos novos desde o momento que eles nasciam até o fim da vida, e por isso tem muitos ritos fúnebres parecidos com ritos judaicos. O primeiro deles é quando a pessoa falecia, se cobriam todos os espelhos da casa, uma coisa que se faz em boa parte do judaísmo até os dias de hoje. Também o corpo do defunto era lavado e colocado em linho e enterrado direto na terra, o que se chama terra limpa, sem caixão. Como se faz no judaísmo até os dias de hoje, e o último, depois que a pessoa é enterrada, se colocava por cima do sepulcro da pessoa pedras. Se vocês caminham por Jerusalém e vão num cemitério, vocês vão ver essas mesmas pedras em Jerusalém e em qualquer outro cemitério judaico do mundo. Essas pedras representam a eternidade da alma da pessoa, uma visão judaica em relação àquela pessoa que faleceu, e é um ato de carinho colocar essa pedra. A lista de tradições de Bnei Anusim, desses cristãos novos, é gigantesca. Eu posso passar aqui horas e horas e horas contando dessas tradições para vocês, mas para quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também uma lista com os sobrenomes e com essas tradições, que são maneiras de a gente se conectar com o nosso passado e quem sabe também alguns de vocês sejam descendentes desses Anusim. Talvez ouvindo alguma dessas tradições tenha tocado ali um sininho e vocês tenham lembrado de como era na casa de vocês. Mas eu quero, antes de a gente terminar o vídeo de hoje, conversar com vocês sobre o sorteio e concurso que eu quero fazer aqui no canal.
O canal tá com um pouquinho mais de um ano, a gente já passou os 600 mil inscritos e a quantidade de mensagens lindas que vocês têm me mandado realmente nos deixa aqui, eu e toda a minha família, super felizes. E a gente queria fazer uma coisinha pequena para agradecer a vocês. E aí entra o concurso e o sorteio que a gente vai fazer hoje. Eu perguntei para vocês o que vocês gostariam de receber aqui no sorteio e tiveram muitos e muitos comentários. Eu tentei escolher algumas das coisas que vocês escreveram neles. Então, vamos ver os prêmios. O primeiro deles é essa menorá, feita de bronze, feita em Israel por um artista local. A gente também tem as caixinhas de óleo de mirra, é óleo ungido de mirra. E o terceiro, que eu achei uma gracinha, que muitos de vocês pediram, era pedrinhas da Terra Santa, pedras de Jerusalém, que é uma coisa que não tem um valor físico, mas tem tanto valor emocional e tanta gente pediu, então eu decidi comprar uma bolsinha de Jerusalém e colocar dentro pedrinhas, que eu mesmo busquei em Jerusalém. Então eu tenho aqui um monte de pedrinhas de Jerusalém. E agora, como se faz para ganhar esses prêmios? Então, vão ter 3 ganhadores. A primeira regra é ser inscrito aqui no canal. Então, quem não é inscrito, aproveita para se inscrever agora. E a segunda regra é comentar neste vídeo. Mas como vão ser escolhidos os comentários? O comentário com o maior número de likes vai ganhar o grande prêmio, que é a menorá com as pedrinhas e o óleo de mirra. Então, esse vai ser o grande prêmio para o comentário com o maior número de likes neste vídeo. E outros 2 comentários vão ser escolhidos por sorteio. E esses 2 outros comentários, cada um vai receber um kitzinho com pedrinhas de Jerusalém e o óleo de mirra. Isso quer dizer que quanto mais vezes vocês comentarem, maior a chance de se ganhar. Eu vou deixar também aqui na tela as regras completas, quem quiser parar para olhar com calma, e também as regras completas vão estar na descrição desse vídeo. E o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é realmente muito obrigada por todo o carinho comigo, com a minha família e também aqui com o canal. Esse é um pequeno gesto que é o mínimo que eu posso fazer para agradecer a todos vocês. Boa sorte a todos, não esqueçam de se inscrever no canal. Um grande beijo e até a próxima!